Olá, vamos falar hoje do LOAS, né? O LOAS é a Lei de Organização e Assistência Social, Lei 8742 de 1993. Por que vamos falar do LOAS? Qual a importância do LOAS para a pessoa com deficiência? O LOAS é um benefício dado pelo Estado às pessoas com deficiência que não têm capacidade laboral. A Constituição Federal, ela tem o princípio, ela contempla o princípio da solidariedade, e esse princípio da solidariedade, ele determina que o indivíduo que não possa prover as suas próprias necessidades seja protegido, seja abraçado pela própria família, ou seja, a família tem a obrigação de subsidiar e atender às necessidades dessa pessoa com deficiência. Quando a família não tem essa possibilidade, o Estado assume essa obrigação. Então, o princípio da solidariedade, ele é um vetor que determina esse sustento, esse subsidiar a pessoa com deficiência para que ela tenha sua dignidade humana respeitada. A família, num primeiro momento, não tendo a família possibilidade, o Estado é que deve fazê-lo. Dentro desse contexto, a Lei 8742 de 93, o LOAS, determina que quando uma pessoa não pode manter o seu próprio sustento, não pode efetivamente ter uma condição financeira resultante do trabalho para efetivamente conviver em sociedade com dignidade, quando essa pessoa não tem, em outras palavras, condição de trabalhar para ter o seu sustento, essa responsabilidade passa para a família. A família não tendo a possibilidade, o Estado é que deve subsidiar. E qual é o valor? Um salário mínimo. Um salário mínimo deve ser pago pela Previdência Social à pessoa com deficiência para que ela possa efetivamente ter suas necessidades atendidas. Mas não basta dizermos aqui o valor, um salário mínimo. É necessário colocar as condições, é necessário apontar as condições que a lei exige para que esse benefício seja deferido. E a lei determina o seguinte: terá direito ao benefício de um salário mínimo o deficiente sem possibilidade de capacidade laboral e que a sua família, em média, os seus membros, ganhem até 1/4 de salário mínimo. Ou seja, uma família com 4 pessoas, para que um deles, deficiente, possa ter um salário mínimo como benefício, cada pessoa deve ganhar até R$ 250. Ou seja, para beneficiar uma pessoa com deficiência, com um salário mínimo, sendo a família de 4 pessoas, essa família não pode ganhar mais que R$ 1.000, o que é verdadeiramente um absurdo. Dever-se-ia alterar efetivamente essa legislação e seguir o que o Tribunal Regional Federal tem seguido. O Tribunal Regional Federal tem alterado esse entendimento e, portanto, entendendo que não pode se indicar um valor per capita por pessoa na família para determinar o benefício do LOAS. O que deve se verificar é se esse indivíduo deficiente e a sua própria família são efetivamente pobres juridicamente e não podem atender às necessidades, sobretudo dessa pessoa deficiente. Por quê? Vamos pensar num cadeirante. Um indivíduo que é cadeirante, ele tem necessidades não só para alimentação, ele tem necessidades, eventualmente, de um cuidador, ele tem necessidade de reparar eventuais danos ou deteriorações na sua cadeira de roda, ele tem necessidades que ultrapassam a questão apenas dos alimentos propriamente ditos. Um deficiente visual, em fase de estudante, como estudante,
ele tem várias necessidades. Ele precisa de um computador, um sintetizador de voz, para que os livros digitalizados sejam lidos, ou ele precisa de alguém que possa assisti-lo, secretariá-lo, para que essa pessoa possa ler os livros e dar condições desse indivíduo estudar. Então, indicar uma renda per capita por pessoa em família até R$ 250, né, um quarto de salário mínimo, é injusto, é fora da realidade. O direito, ele não é só norma. O direito, ele é norma, fato e valor. A chamada teoria da tridimensionalidade do Miguel Reale. Então, os fatos e valores, eles vão se modificando na sociedade e, portanto, a norma não pode ser o único critério para determinar uma situação. Os fatos mudaram, os valores mudaram. Há 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós não tínhamos o mundo cibernético. Ele era muito incipiente ainda. As necessidades hoje para atender o engajamento de uma pessoa no mundo cibernético, as necessidades econômicas são muito maiores daquelas em que ocorria na década de 80, começo da década de 90. Então, o Tribunal Regional Federal, tendo um critério mais equitativo, um critério de justiça, passou a decidir as questões envolvendo as pessoas com deficiência que tiveram seus benefícios vetados pela Previdência Social. O Tribunal Regional Federal passou efetivamente a tratar a questão diferente. Não, vamos ver qual é a necessidade que tem a pessoa deficiente. E dentro dessa necessidade, se a família pode ou não prover as suas necessidades, enfim, as suas inquietações. Então, há julgados, por exemplo, no Tribunal Regional Federal, em que a família ganha 4, 5 mil reais e ainda assim os desembargadores, os juízes, determinaram que o benefício de ordem, benefício determinado pela Previdência e indeferido, tivesse que efetivamente ser pago por decisão judicial. Então, o caminho é o seguinte: você é deficiente ou você conhece um deficiente, ele não tem capacidade laboral, a família não pode prover as suas necessidades. O que você deve fazer? Administrativamente, requerer o pedido na Previdência Social. Indeferido o pedido, sem dúvida alguma, constituir um advogado e ingressar com o pedido na Justiça Federal, que é a competente para tratar a situação e tentar, por uma decisão judicial, ser beneficiado. Você pode me seguir no Facebook, no Instagram, no YouTube, Professor Bolognini. E também você pode me seguir, pode conhecer e visitar o meu site, professorbolognini.com.br. É isso aí. Um grande abraço, até a próxima.